Essa daqui foi a temperatura mais quente e fria da história da humanidade. Para você ter uma ideia, se aqui no Brasil um calor de 30 graus já é extremamente quente e muito insuportável, a temperatura mais alta que já foi registrada é quase o dobro do tamanho do calor aqui no Brasil. E a temperatura mais alta registrada aqui na Terra foi de 57 graus Celsius, que foi registrado em julho de 1913, bem no meio do deserto de Mojave, que é mais conhecido como Vale da Morte, meu irmão, que fica na Califórnia dos Estados Unidos e também em outros lugares que possuem registro de temperaturas mais elevadas. Fica em Al-Azizia, localizada na Líbia, e nesse lugar foi registrado um calor muito insuportável com uma temperatura de 58 graus Celsius bem no ano de 1912. E imagine esse calor, mano. Não precisava nem de frigideira para fritar um ovo, era só colocar no chão e já era. Isso é louco, mano. E essa daqui é a menor temperatura já registrada aqui na Terra, que foi de 89 graus Celsius negativo. E isso aconteceu na Antártida, que é considerado o lugar mais frio do mundo, e eu tô falando aqui na Terra, hein? Porque em alguns lugares da Lua, meu irmão, a temperatura pode cair abaixo de 200 graus negativo. Mas e aí, você sabia disso ou não? Você sabia que esse homem espera mais de 50 anos para ser ressuscitado? O professor de psicologia americano James Bedford da Universidade da Califórnia tinha 73 anos de idade quando faleceu de um câncer maligno nos rins. E, infelizmente, a sua morte aconteceu no dia 12 de janeiro de 1967. E horas depois que ele morreu, seu sangue foi substituído por dimetilsulfóxido, que é um líquido que era capaz de evitar que as células humanas sejam destruídas no congelamento. E o corpo de James passou por 5 instalações diferentes, inclusive uma instalação foi criada pelos seus próprios filhos, bem antes de parar na Fundação Arcor da Extensão da Vida em 1982, aonde permanece até nos dias de hoje. Mas até hoje a tecnologia está na esperança de ressuscitar o americano James Bedford, e muitos cientistas acreditam que a chance desse americano voltar no futuro são muito poucas, mas eles estão até hoje na esperança de trazer o James de volta à vida. É por esse motivo que ninguém pode recuperar o Titanic. Para você ter uma ideia, os pedaços do navio Titanic foram procurados por várias e várias décadas até ele ser encontrado. O Titanic foi encontrado no dia 1º de setembro de 1985 e ele estava a 3.800 metros de profundidade, bem no fundo do oceano, meu irmão. A estrutura do Titanic nunca foi retirada do mar e até hoje ele permanece no sudoeste da ilha de Terra Nova, que fica no Canadá. E infelizmente não é possível do jeito nenhum retirar o Titanic do mar. De nenhuma forma, porque ele está em uma profundidade muito grande abaixo do mar. E além disso, a sua estrutura não aguentaria a remoção e com certeza o navio Titanic iria se desmanchar por inteiro. E nos últimos 10 anos, o navio Titanic teve uma perca muito grande da sua estrutura. Porque como o navio Titanic está há muito tempo parado no fundo do mar, mano, a força do mar vai fazer o navio Titanic desaparecer em alguns anos. Que tristeza, né, mano? E muitas partes que já encontraram do Titanic, infelizmente, já viraram em pó, e aos poucos vai desaparecendo o lendário navio Titanic. Mas e aí, o que você achou sobre isso? É por esse motivo que ninguém pode recuperar o Titanic. Para você ter uma ideia, os pedaços do navio Titanic foram procurados por várias e várias décadas até ele ser encontrado. O Titanic foi encontrado no dia 1º de setembro de 1985 e ele estava a 3.800 metros de profundidade, bem no fundo do oceano, meu irmão. A estrutura do Titanic nunca foi retirada do mar e até hoje ele permanece no sudoeste da ilha de Terra Nova, que fica no Canadá. E infelizmente não é possível do jeito nenhum retirar o Titanic do mar. De nenhuma forma, porque ele está em uma profundidade muito grande abaixo do mar. E além disso, a sua estrutura não aguentaria a remoção e com certeza o navio Titanic iria se desmanchar por inteiro. E nos últimos 10 anos, o navio Titanic teve uma perca muito grande da sua estrutura. Porque como o navio Titanic está há muito tempo parado no fundo do mar, mano, a força do mar vai fazer o navio Titanic desaparecer em alguns anos. Que tristeza, né, mano? E muitas partes que já encontraram do Titanic, infelizmente, já viraram em pó, e aos poucos vai desaparecendo o lendário navio Titanic. Mas e aí, o que você achou sobre isso? Você sabia que a famosa Xuxa disse que ela viu um duende verdadeiro? Muitas pessoas duvidam da existência de criaturas místicas e extraterrestres e sobrenaturais em nosso universo. E nós sabemos que para algumas pessoas isso é somente uma piada, mas para outras é um assunto muito sério. E muitas pessoas afirmam com toda certeza que já tiveram alguma experiência com seres misteriosos. Mas Xuxa e algumas outras celebridades são algumas delas. A famosa Rainha dos Baixinhos, ela revelou que ela já teve contatos com os duendes, meu irmão.
Xuxa disse em uma entrevista no programa Altas Horas de Serginho Grosman que no ano de 2009 ela teve uma experiência com seres místicos e esse fato serviu como inspiração para ela fazer vários filmes. E ela disse que quando ela estava no sítio e de repente ela puxou uma cadeira para o lado e se deparou com um duende. E naquele momento ela disse que ficou muito assustada e depois ela começou a rezar e orar muito, mano, porque naquela hora ela disse que não estava preparada para ver um ser misterioso. E depois de tudo isso que aconteceu com ela, veio a ideia na cabeça dela para ela produzir um filme. E esse filme que ela produziu ficou conhecido como A Xuxa e os Duendes. Mas o que você achou sobre isso? Vários atores famosos que faleceram e você não sabia disso. Bruce Lee. Infelizmente, o ator Bruce Lee faleceu devido a um edema cerebral, causado por um remédio composto por analgésico e relaxante muscular. E tudo isso aconteceu durante as gravações do filme Operação Dragão e Jogo da Morte. Bruce Lee foi passar um texto na casa de uma amiga e ela deu um remédio para ele. Após ele dizer para ela que ele estava com muita dor de cabeça e quando ele tomou esse remédio, ele teve uma reação alérgica muito forte com esse medicamento. Mas então os produtores precisavam ainda terminar as cenas do novo filme, e então eles utilizaram sósias e vários materiais de arquivo para terminar esse filme. Michael Clarke Duncan. Eu tenho certeza que você já assistiu o filme desse grandalhão, que era extremamente bonzinho com as pessoas. Michael era conhecido no seu papel como Joe Coffey do filme A Espera de um Milagre, que ficou muito conhecido no ano de 1999. Michael Clarke morreu no ano de 2012 com vários problemas cardíacos, e ele estava internado vários meses e ele acabou não resistindo e faleceu por conta desses problemas.